Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 98. Salmo 98. Mantenha a sua Bíblia aberta. Nós apresentaremos o Salmo no transcorrer leremos o Salmo no transcorrer da mensagem. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Deus nosso, Deus Criador do céu e da terra, Deus do nosso louvor, da nossa adoração, razão da nossa vida e da nossa esperança. Rendemos a Ti todo o louvor que Te é devido e Te pedimos que sacie nossa fome espiritual, que nos mostre à luz da Tua palavra os nossos pecados e nos transforme cada vez mais conforme o caráter de Teu Filho Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém. Há muita semelhança deste salmo, do conteúdo dele, com o Salmo 96, tanto no seu conteúdo, na sua linguagem, ele é muito parecido. E talvez por isso nós podemos afirmar que, assim como o Salmo 96, o autor deste salmo também seja Davi, ou pelo menos alguém que se inspirou no Salmo 96, no Salmo de Davi. Mas vemos aqui então muita semelhança entre os dois salmos. Ele no seu título aparece a palavra salmo, o título que está em negrito aí, a justiça do Senhor, isso aí foi a Sociedade Bíblica quem colocou. Mas a palavra salmo em itálico faz parte do texto original. É um mismor, ou seja, uma melodia, uma música de louvor ao Senhor. É um cântico para louvar o Senhor. Nós nada sabemos da ocasião em que este salmo foi escrito, E até mesmo, como eu disse, até sobre o seu autor também nós não temos como fazer afirmações categóricas sobre o seu autor. O fato dele mencionar a grande vitória de Deus sobre os inimigos, conforme nós veremos no verso 2, por exemplo, onde Deus manifestou a sua salvação perante os olhos das nações, leva alguns exegetas a entenderem que este salmo tem como pano de fundo aquele momento em que Israel, ou que os judeus voltaram da Babilônia, depois de 70 anos escravos na Babilônia, e foram restaurados na sua terra novamente. Pode ser que sim, mas são só informações que nós ainda não podemos confirmá-las. A estrutura deste salmo, ela é uma estrutura crescente. Pense aqui como se fosse uma escada. São degraus, começando com um chamado, uma convocação para o povo eleito, cantar louvores, um cântico novo, um cântico renovado para Deus, verso 1 ao verso 3. Depois ele se volta para as nações, convocando os salvos dentre as nações a celebrarem jubilosamente a Deus, louvarem a Deus com entusiasmo, verso 4 a 6, e por fim encerra com toda a criação, falando da criação, que deve se apresentar diante de Deus também, jubilosamente, cantando louvores ao Senhor. Então, o que fica claro neste salmo para nós, e eu vou usar isso como título da nossa mensagem: Deus merece todo louvor. Deus merece todo louvor. Toda a criação, todas as criaturas, todos os seres devem louvar ao Senhor. O louvor a Deus não é algo que só a igreja faz. Ela faz de forma especial. Mas Deus requer o louvor de todas as criaturas. E no dia da volta do Senhor Jesus Cristo, como nós veremos na parte final deste salmo, o mundo, todos, louvarão o Senhor Jesus.
A diferença é que a igreja o louvará para ser galardoada, para ser abençoada com a salvação. Os ímpios louvarão porque terão que reconhecer que Jesus é Deus. Que Jesus é Deus. E eles passaram a vida toda zombando dele. E agora terão que reconhecer quem ele é. Então vamos lá. As razões pelas quais Deus merece todo louvor, todas elas partem do próprio Deus. Deus não precisa de razões fora dele para que nós o louvemos. Todas as razões que eu vou mostrar para você aqui, pelo menos 3 razões pelas quais Deus deve ser louvado, todas elas estão em Deus, no próprio Deus, são intrínsecas a Ele. Ele não precisa nada fora dele servindo como motivo para adorá-lo. Só Ele, só o seu ser, só a sua pessoa é o bastante. No verso 1 ao verso 3 nós vemos que Deus é merecedor de todo louvor, porque Ele é o Salvador maravilhoso. Olha o que diz o verso 1 a 3. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações, lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Estes versos apresentam o Senhor como o Salvador maravilhoso. A primeira razão pela qual Deus merece todo louvor, ela relaciona-se exclusivamente com o seu povo. E essa razão é a sua notória salvação, como diz o verso 2. A sua notória salvação, realizada única e exclusivamente por sua misericórdia e fidelidade para com o seu povo Israel, o qual era a igreja de Deus no Antigo Testamento. Israel foi o primogênito de Deus dentre os povos. Foi a igreja de Deus no Antigo Testamento. Como vimos no Salmo 96, cantai ao Senhor um cântico novo não significa apresentar um cântico inédito, que nunca foi cantado, não é isso. Aqui a ideia é de um louvor extraordinariamente renovado pela graça de Deus. Cantar ao Senhor um cântico novo significa você, mesmo estando abatido, triste, como nós lemos lá em 2 Coríntios, no começo do culto, 2 Coríntios 4, a partir do verso 7, podemos estar afligidos, abatidos, atacados, perseguidos, mas nós não estamos destruídos. Podemos estar aflitos em nossa alma, tristes por alguma situação, mas precisamos renovar as nossas forças na graça de Deus. E renovando as nossas forças na graça de Deus, nós devemos então louvá-lo de forma vibrante, de forma entusiasmada, jubilosa. Nós temos dito isso para os irmãos desde o Salmo 93. Lembrando que o Salmo 93 ao Salmo 100 formam um grupo específico de salmos dentro do livro de Salmos. É os salmos da realeza, os salmos que falam da realeza de Cristo, né? Cristo como rei. Entendamos, irmãos, que é na presença do Senhor que nós somos renovados. Mas nós temos que nos apresentar diante dele com alegria. E se nos faltar o dinheiro, se nos faltar saúde, se nos faltar tranquilidade, se nos faltar segurança, se nos faltar muitas outras coisas que nós julgamos necessárias para a nossa vida, se tivermos somente Deus, temos todo motivo para sermos alegres, para explodirmos em alegria, para exultarmos em alegria na presença do Senhor. Se estamos tristes porque nos falta dinheiro, porque nos falta saúde, porque nos falta emprego, porque nos falta outra coisa que julgamos ser necessária,
significa que nós não estamos satisfeitos com Deus. Não é uma insatisfação com a circunstância, mas é uma insatisfação com Deus. E quem estiver insatisfeito com Deus não poderá louvá-lo. Mas veja bem, irmãos, nós recebemos de Deus a salvação, notória salvação, uma salvação grandiosa a ponto das nações ficarem maravilhadas. E nós aqui reclamando daquilo que achamos que está faltando para nós. Se você já tem a salvação em Cristo Jesus, você tem todos os motivos para exultar na presença de Deus o tempo todo. Ah, pastor, mas crente sofre, sofre mesmo. Pastor, crente chora, chora mesmo. Alguns choram mais do que outros. Alguns são mais resmungões do que outros. E é interessante como essa cultura do sofrimento, essa cultura da murmuração, tem entrado na igreja e a gente, ao invés de constatar que crente sofre, sofre mesmo. Eu mesmo já falei muitas vezes isso para os irmãos. Já preguei muitas vezes sobre isso. Nessa vida nós passamos por dificuldades. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós santificamos a cultura da murmuração. O que não nos falta é motivo para louvar a Deus, mas nós insistimos em reclamar daquilo que está nos faltando. Ou que a gente acha que está nos faltando, não é mesmo? Meu irmão, se você é salvo em Cristo Jesus, lembre-se que você merecia era o inferno. E se isso, só isso, não for motivo para você viver os seus dias exultando de alegria na presença de Deus, então tem algo muito errado com a sua fé, com o seu cristianismo. Deus fez a sua notória salvação por meio da sua graça. Ele tem feito maravilhas em nossa vida. E isso por meio da sua destra e do seu braço santo que lhe alcançaram a vitória. O salmista, ele usa esses antropomorfismos, né? Ou formas de homens, né? Braço santo, destra, né? Para mostrar a ação de Deus. Não é que Deus tem braço, Deus tem destra, né? Lado direito, lado esquerdo, não. Aqui o que ele está dizendo é o seguinte: a forma como Deus age, Ele age poderosamente, com seu poder infinito, para salvar o seu povo. E o mesmo poder que Deus usou para criar o mundo, Deus usou para ressuscitar Jesus dentre os mortos, é o mesmo poder que Ele usa para salvar-nos. Que maravilhoso poder! Que maravilhoso poder! Em Isaías capítulo 59, verso 16, abra sua Bíblia comigo lá. Isaías 59, verso 16. Isaías 59, 16. A palavra de Deus nos diz: sim, a verdade sumiu. Versículo 16. Viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. O salmista aqui falando de Deus, ele mostra isso. Deus, com seu poder, ele não precisa de ninguém. Para executar a salvação, ele não precisa de ninguém. Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Há pouco na escola dominical falávamos sobre isso. O humanismo tem tomado conta de muitas igrejas. E é muito comum ouvirmos crentes expressando a sua fé em Deus de uma forma tão tosca, de uma forma tão equivocada, fazendo Deus como se fosse o seu servo, e não ele servindo ao Senhor. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele não precisa de nós, meus irmãos. Se Ele nos dá a alegria, se Ele nos dá a oportunidade de servirmos a Ele através da igreja, de fazermos a obra dEle, isso é maravilha, isso é um presente que Ele nos dá, é uma bênção que Ele nos dá.
poder contribuir com a obra do Senhor, quer seja financeiramente, quer seja com o seu empenho pessoal, com os seus recursos intelectuais, seja qual for, com o seu tempo. É um privilégio que Deus te deu. Você não deve encarar como algo pesado para você, ou algo, um estorvo na sua vida. Pelo contrário, é uma bênção que você recebeu. Sirva ao Senhor com alegria. Sirva ao Senhor com alegria. Foi o seu próprio braço santo, seu poder, que trouxe a nossa salvação. Foi a sua própria justiça. Deus age de forma autônoma, isso é, Ele não precisa de ninguém. No versículo 2, o Senhor fez notória a sua salvação, ou seja, Ele agiu de forma tão esplêndida, tão esplendorosa diante das nações, ao salvar o seu povo Israel, que as nações ficaram maravilhadas. Ficaram maravilhadas. E Deus usou isso como testemunho para também trazer as nações para si. Trazer o seu povo que estava espalhado entre as nações, para assim então formar a sua igreja. Hoje a igreja de Cristo não é só Israel. A igreja de Cristo está espalhada por toda a face da terra. Ela é universal. Crentes de várias nações nesse momento estão reunidos louvando ao Senhor. Neste dia, louvando ao Senhor. Quando chegarmos na glória eterna, lá veremos pessoas de toda língua, povo, raça e nação louvando ao Senhor. Essa é a igreja de Cristo. No verso 3 nós vemos que a base da sua graça salvando o seu povo é a sua aliança que Ele fez com o mesmo. É a sua fidelidade. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade. Nessa aliança, Israel, como eu disse, ele foi o primogênito de Deus, o primeiro filho entre muitos que viriam depois. O primeiro povo que Deus salvou foi Israel depois, e através de Israel Deus revelou a salvação ao mundo. Jesus era judeu. Não estou dizendo, como dizem alguns dispensacionalistas, que toda a nação de Israel vai ser salva. Não, não existe isso, meus irmãos. Israel, como nação, rejeitou o Senhor Deus. Mas isso não quer dizer que também lá em Israel não existam crentes ou pessoas sendo convertidas. Mas, para por aí. Assim como Deus não salva nações inteiras, hoje, Ele não vai salvar Israel, toda a nação de Israel. Mas lá em Israel existem eleitos de Deus que precisam ser alcançados pela graça e serão alcançados. Assim como todos os eleitos de Deus em todas as partes do mundo. Mas eu quero chamar a sua atenção para o verso 3. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Veja bem, o salmista não está dizendo que Deus teve um lapso de memória e se esqueceu. Se esqueceu do que Ele prometeu. Não. Não é isso que ele está dizendo aqui. O que ele está dizendo é o seguinte, é justamente o contrário. Deus jamais se esquece dos seus filhos com quem Ele estabeleceu a sua aliança. Pode acaso a mãe que amamenta esquecer-se do seu filho que ainda mama? É possível? É. Tanto que volta e meia a gente escuta aí nos noticiários aí, a criança que foi largada dentro do carro, com os vidros fechados, quando voltaram a encontrar ela morta. Ou mãe que mata o seu filho. Pai também, né? Isso aí, volta e meia, lamentavelmente nós ouvimos essas notícias. Mas Deus jamais se esquecerá daqueles com quem Ele fez uma aliança. Deus jamais se esquecerá de nós. Deus jamais se esquecerá de você. Se Ele te salvou, Ele não vai te deixar para trás, né? Tem um livro aí, que até virou filme, Deixados para Trás. Já começa errado pelo nome. Se é deixado, tem que ser para trás, mas você não deixa para frente. Não é? Já é redundante no nome, já começa errado no nome. Não existe isso, meus irmãos. Deus não deixará ninguém, nenhum dos filhos dele, abandonado. Ele não vai nos abandonar nesta vida. Ele não vai nos deixar sós. Ele não vai se esquecer da fidelidade dele para conosco.
Mas preste atenção, não é porque nós somos florzinhas de Jesus, bonitinhos, fofinhos, não é isso não. É porque Ele é fiel e Ele não abandona aqueles a quem Ele salvou. Deus manifestou a sua salvação a nós. Ele é o nosso Salvador maravilhoso. Ele nos salvou por sua exclusiva misericórdia, não por nosso merecimento. Ele nos perdoou, tornando-nos aceitáveis à sua presença. Não fomos nós que aceitamos a Jesus, foi Jesus quem nos tornou aceitáveis a Deus. A nossa salvação é resultado da fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Ele não falha em suas promessas, Ele é fiel em cumprir cada uma delas. Deus enviou Jesus Cristo para usar de misericórdia para com os nossos pais no passado, lembrando-se da sua aliança com eles. Por que Ele haveria de esquecer-se de nós? Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e isso será eternamente. A segunda razão pela qual Deus é merecedor de todo louvor está no verso 4 a 6. Ele é o Rei eterno. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra, aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpas e com voz de canto. Com harpa e voz de canto. Com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor, que é Rei. A segunda razão pela qual Deus deve ser louvado, Ele é digno de todo louvor, relaciona-se agora com as nações, que também foram alcançadas por sua misericórdia. Por 3 vezes o salmista usa aqui o nome pactual do Senhor, né? O nome Senhor, com todas as letras maiúsculas, no verso 4, 5 e 6. E nós sabemos que esse nome, Yahvé, no hebraico, significa o eterno. E no verso 6 fala que Ele é Rei. Ele é o Rei eterno, ou o eterno Rei, que não tem dias, não é medido pelo tempo. O tempo é criação dEle, Ele está acima do tempo. A eternidade está em suas mãos. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Rei eterno. Essa é a razão pela qual os salvos dentre as nações devem louvá-lo. Ele é o Rei eterno e merece todo louvor. Estes versículos não estão a descrever aqui que tipo de instrumento nós devemos usar na igreja. Ah, pastor, pode usar assim, está falando de com harpa. Vamos comprar uma harpa. Você já viu uma harpa? Eu já tive a oportunidade de ver de perto e ver alguém tocando. É lindo demais, mas é um trambolho. É um trambolho. Dizem os harpistas que você passa metade da sua vida afinando a harpa e a outra metade tentando tocar. Não é? Dá trabalho. Dá trabalho. É grande, pesado. Qualquer movimento que você faz, você tem que ficar afinando. É um trabalhão só, mas é lindo o som daquilo. Vamos comprar uma harpa e pôr na nossa igreja. É isso que está dizendo aqui o texto? Mas com harpa e com voz de canto, tá? Tem que ter voz de canto também. Coral a gente já tem quarteto, já tem a equipe de liturgia, ótimo, então beleza, né? Com trombetas, o pastor já tem trombone, está com trombone, o William já está com trompete, a Jéssica com trompete, então já, né? É isso. Buzinas. Você não vai parar o carro aqui na frente da igreja e ficar buzinando, não é isso, não é buzinaço. É que a tradução buzina aqui não ficou própria. A palavra buzina aqui é a palavra shofar, lá no hebraico. Shofar era aquele chifre do antílope. Eles pegavam o chifre de um antílope ou de um carneiro e trabalhavam ele. E ele era usado na guerra. Eu já tive a oportunidade de ver uma pessoa tocar shofar. Meus irmãos, o negócio é bonito. Aquilo na guerra devia fazer um estrondo. Quando, eu não sei se quem toca shofar é chofarista, não sei qual é o nome que se dá, né? Mas o tocador de shofar lá, na hora da guerra, quando ele tocasse, aquilo chamava atenção. Mas veja, o texto aqui não está descrevendo para nós que tipo de instrumentos nós devemos usar no culto ao Senhor. O texto aqui está nos mostrando
como os seus adoradores devem se apresentar diante dele em adoração. A saber, exultantes de alegria. Os verbos que ele usa lá no verso 4, celebrai, que no hebraico é exatamente o mesmo verso de exultai lá no verso 5. É o mesmo verbo, né? O mesmo verbo, né? Celebrai significa literalmente erguer a voz, soltar um grito de louvor ao Senhor. Aclamar significa romper em pedaços. A ideia é de você pegar um vaso de barro e jogar no chão e ele virar estilhaçado, vários pedaços. Assim você quebra o silêncio. A ideia do aclamar aqui é quebrar o silêncio. Regozijai significa gritar de alegria. Cantar, aqui obviamente fazer música, literalmente. Aí você diz, então os nossos irmãos pentecostais estão certos quando faz aquela barulheira toda na hora do culto, né? Não é isso que ele está dizendo aqui, irmãos. Aqui ele está falando que louvar a Deus deve ser para nós a atividade mais esperada durante a semana. Louvar a Deus deve ser para nós a atividade mais alegre no nosso coração. Atividade que faz o nosso coração saltar de alegria. Mas já notou quantas vezes a gente vem para a igreja, a gente vem se arrastando? Vou na igreja hoje porque eu não quero ninguém durante a semana mandando WhatsApp para mim ou ligando para mim dizendo por que eu não fui no culto. Tem que ir na igreja hoje. Senão meu pai vai ficar pegando no meu pé a semana inteira. Tem que ir na igreja hoje, porque não tem nada para fazer em casa mesmo, estou à toa. Pelo menos depois do culto eu vou bater um papo com a galera. Eu vou ter alguma coisa interessante para fazer. Quantas vezes a gente já fez isso, irmãos? Ou, hoje eu não vou na igreja, não estou afim. Não estou afim de ir na igreja. Vou louvar a Deus aqui em casa mesmo. Diante da televisão. Isso aí. Assistindo o reverendo Faustão. Ou o bispo Gugu. Tendo comunhão com a igreja do diabo. Perdão se pareci jocoso, pareci brincalhão nesse momento, mas não é para brincadeira não, irmãos. É lamentável quando a gente vê os crentes arrumando qualquer motivo para não estar na casa do Senhor, louvando ao Senhor. E quando estão, parece que estão num funeral. Aliás, tem crentes que num funeral parece que está mais alegre do que no culto. Porque no funeral rapidinho dá um jeitinho de fazer um cantinho, fazer um bloquinho e começar a contar piada. Já viu isso? Todo funeral tem isso. Sempre tem um grupinho que está contando piada. Está conversando coisa, está dando risada. A viúva está lá chorando e o povo está lá contando piada. Mas quando entra para a igreja, parece que está entrando no funeral. Não tem alegria. Não tem entusiasmo. E ainda sai mais cabisbaixo, sai ainda mais irritadiço, ainda mais aborrecido, porque não recebeu a bênção que queria que Deus lhe desse. Enquanto Deus não for para o nosso coração a única razão da nossa alegria, nós não experimentaremos alegria alguma nessa vida. Devemos nos apresentar diante dele com intensa alegria, pois tal louvor demonstra conversão sincera, comportamento comprometido com Deus, com o Deus vivo, e demonstrando desejo de engrandecê-lo.
A salvação que Deus efetuou em nós é a causa da nossa alegria. Você ainda quer mais ainda? Eu sei que Deus é gracioso. Lá em Romanos 8:32 fala que aquele que não poupou seu filho antes, por nós o entregou, não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Por que nós temos que nos preocupar com todas as coisas, se nós já temos aquele que é o tudo da nossa vida, que é Jesus? Deus sabe o que nós necessitamos. Ele nos dará quando Ele souber, quando Ele quiser nos dar. Ele nos dará. Você nem sabia que precisava ser salvo, Ele te salvou. Porque você acha que as coisas mínimas dessa vida Ele vai deixar de lado? Se na antiguidade os povos aclamavam com júbilo e alegria diante dos seus reis, ao entronizá-los, muito mais nós devemos exultar na presença de Deus, que é o Rei eterno, o Senhor de toda a glória. Devemos nos regozijar na presença de Jesus, não somente reconhecendo como nosso Salvador maravilhoso, mas também como nosso eterno Rei. Ele é o nosso Salvador e Senhor. Ele é o nosso Rei. Devemos nos apresentar diante dele para louvá-lo com alegria em nossos corações. E ainda que estejamos tristes e abatidos, pois isso é possível, conforme vimos lá em 2 Coríntios 4:8-10, é possível estarmos em tudo atribulados, porém não ficamos angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, e levando no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida manifeste em nosso corpo. É possível que vivamos nessa tensão, porém o nosso coração tem de estar exultando na presença do Senhor, tem de estar se alegrando na presença do Senhor. Por fim, irmãos, a terceira razão pela qual Deus merece o nosso louvor é que Ele é o justo juiz. Versos 7-9, ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo todos os montes. Na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. A terceira razão pela qual Deus deve ser louvado relaciona-se com toda a criação que aguarda com gemidos o dia da sua restauração. Lá em Romanos 8, de 18-22, nós já temos falado com os irmãos sobre isso. A criação aguarda com gemidos o dia da redenção. A criação espera o dia em que os filhos de Deus haverão de ser ressuscitados e glorificados, e em seguida essa terra ser expurgada pelo juízo de Deus, e depois restaurada à sua glória original, para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor, a criação aguarda esse dia. A obra da redenção, ela é plena, ela envolve especialmente os homens, mas não exclusivamente. A obra da redenção também envolve toda a criação, porque o pecado afetou toda a criação, e toda a criação será restaurada. Obviamente não estou falando aqui que todos os ímpios serão restaurados. Os ímpios serão condenados. Os anjos caídos não têm restauração para eles. Quando eu falo aqui de toda a criação, estou falando da natureza. Nosso planeta. Se as alfaces do Alisson já são bonitas hoje, espere para ver quando Deus restaurar a criação, né? Há uma promessa de Deus de restaurar a criação. E aqui o salmista usa aquilo que na língua portuguesa é chamado de prosopopeia. O que é uma prosopopeia? É você conferir a seres inanimados, ou a coisas inanimadas, atitudes de seres animados. Por exemplo, ruja o mar e a sua plenitude. O mar não ruge, que ruge é leão. Mas é que quando você está diante de um mar revolto ali, agitado,
Parece que ele está rugindo, né? O barulho dele parece um rugido, é essa a ideia. Da mesma forma, os montes. Os rios batam palmas. Você já viu o rio batendo palma? Não tem jeito. Mas as águas se batendo ali nas rochas parecem palmas, é essa a ideia. Os montes cantem de júbilo. Como é que uma montanha canta? Cantar é a atitude de ser humano, de pássaros, né? Mas o monte não canta, é um monte de terra ali, parece, está imóvel, não canta, né? Mas o que o salmista quer nos mostrar aqui, é que a criação foi criada com o propósito de louvar ao Senhor e ela cumpre isso. A criação, mesmo com o pecado do homem, tendo subjugado pela vaidade, pela sua vaidade a criação ainda continua cumprindo o seu papel. É cada pôr do sol mais lindo do que o outro que a gente vê, não é mesmo? De manhã cedo, essa época do ano, eu sou apaixonado pela natureza. É a coisa mais gostosa que tem acordar de manhã com um sabiá cantando na janela. Isso eu ouvia lá na roça. Mas ali onde eu moro tem uma praça perto. E o sabiá cantando mais, como diz o mineiro, estralando o bico. Cantando com toda a força, é a coisa mais linda de se ver. Tudo que Deus criou cumpre o papel para o qual Ele criou. No verso 9, os efeitos nefastos do pecado, que limitam e atrapalham a criação hoje, haverão de ser desfeitos na segunda vinda de Cristo. E neste glorioso dia, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, toda a criação será restaurada e lhe renderá vibrante louvor. Neste dia também Ele julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Na escola dominical nós falamos sobre o humanismo, que coloca o homem como a medida de todas as coisas. Mas não é o homem a medida de todas as coisas. A medida de todas as coisas é Deus. Deus é a medida dos homens, é a sua justiça que Ele usa para medir a nossa justiça. Ele não mede a minha justiça com a do Gilmar Mendes, que apesar de ser ministro é um corrupto. Ele não usa a minha justiça para medir com a do estuprador, a do assassino. Porque apesar de eu não cometer as atrocidades que ele cometeu, eu sou tão pecador quanto ele. O que me torna justo não são os meus atos, mas sim a justiça de Jesus, que foi derramada sobre mim lá na cruz do Calvário. A justiça de Jesus me perdoou dos meus pecados e me revestiu como se fosse uma roupa nova, uma roupa limpa, com a qual eu posso me apresentar diante de Deus. É a justiça de Jesus que me torna justo. É a justiça dele que me torna justo. É com essa justiça que Ele vai julgar o mundo. Essa é a régua de Deus, a justiça dele. É com isso que Ele vai medir o mundo. Por isso que nós devemos estar em Cristo. Se não estivermos em Cristo, nós sofreremos terrivelmente. Se estivermos em Cristo, estamos seguros. Seguros. O dia da volta de Cristo será o dia mais maravilhoso para o seu povo e para a criação, que geme debaixo das mazelas do pecado, da vaidade humana. Mas para os ímpios, esse dia será o dia mais terrível. Os ímpios que passaram suas vidas zombando de Deus, insultando ao Senhor, não dando a Ele a glória que Ele deveria receber, neste dia serão terrivelmente julgados. Quando estivermos na presença dEle, lá na glória eterna, então entoaremos o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo:
Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Apocalipse 15, 3. Quem hoje tem prazer de estar na casa do Senhor, louvando e exultando na presença de Deus, pode ter a certeza de que naquele dia também estará na glória eterna com o povo de Deus, louvando e bendizendo o Senhor por toda a eternidade. Confie no Senhor Jesus. Que a sua alegria seja resultado da presença de Jesus no seu coração. Concluindo, irmãos, Deus deve ser louvado porque Ele é o Salvador maravilhoso, o Rei eterno e o justo juiz. Recebê-lo como Salvador implica também em render-se a Ele como nosso Rei, o nosso soberano, e descansar também confiante na sua justiça, com a qual Ele nos salvou. Que Deus assim nos abençoe e que vivamos dia após dia exultando na presença do Senhor, que vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Amém.